Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Como acontece todo primeiro sábado do mês, estamos aqui com o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia de Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Então, vamos iniciar o nosso programa, elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por essa oportunidade luminosa de tratarmos da vida e da obra de Leon Denis, o grande filósofo lírico do Espiritismo, verdadeiro apóstolo que veio na França com a equipe de Allan Kardec desfraldar uma nova era, a era da fé raciocinada, principalmente no campo da filosofia espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui, vou colocar Charles sempre aqui, mas só avisando, são 8 programas, cada sábado um programa diferente, cada domingo um programa diferente, não é? Hoje eu estou aqui com Charles Kemp, tá? Com esse programaço. Amanhã seria dia do programa do Hermínio Corrêa de Miranda, tá? Mas a casa da Ana Maria está em reforma e a reforma chegou no ambiente onde ela faz as gravações. Então, somente esse mês não vai haver o programa de Ana Maria, né? A gente vai colocar uma palestra nossa que fizemos aqui, que foi gravada essa semana no Centro Espírita aqui do Recife, e a palestra é em homenagem ao Livro dos Espíritos, né? Então, é isso. Agora sim, se eu colocar nosso amigo Charles Kemp aqui para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui com Charles Kemp, como eu prometi. Deixa eu dar boa noite a Charles. Charles, meu amigo, tudo bom? Como é que estão as coisas aí na França? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Tá a primavera chegando forte agora, né? Mas embora ainda continua bastante chuvoso por aí, né? Muito mais chuva do que o costume, né? Excepcionalmente, depois de um ano de seca, agora vem um ano com muita chuva. Mas bom, são as coisas da natureza, né? Que a gente tem que se adaptar. Que bom. Charles Kemp, veja bem, o 5 de maio, tá? Eu estou Uhum. aqui, inclusive, com a camisa do Encontro Fraterno lá do Divaldo Franco, né? 97 anos de vida. Charles Kemp, olha a pergunta que eu vou lhe fazer. Né? A gente sabe, inclusive os nossos amigos pesquisadores feito você, falam uma coisa que é verdade, né? Que o movimento espírita, às vezes, né, ao invés de seguir o caminho da pesquisa, da ciência, como Kardec propunha, às vezes fica muito preso, vinculado a personalidades de médiuns, né? A personalismos de um, de outro. Mas aqui no Brasil a gente tem duas referências nesse campo da mediunidade, que é o Chico e o Divaldo, né? Um homem feito o Divaldo nessa fase da doutrina aqui no Brasil. Você não tem como, Charles, sempre, né? E não dar devida importância a um trabalho imenso, não só na área da mediunidade, como também na área social, não é, Charles? E eu estou perguntando isso a uma pessoa que é seu amigo. Você conhece o Divaldo pessoalmente? Sua opinião sobre esse homem que está varando, não é, os 97 anos. Não, feliz aniversário para ele, né? Claro, né? E realmente eu tiro o meu chapéu, né? Porque fazer o que ele fez, né? A Mansão do Caminho lá, que eu conheci em 2016, quando fui lá para Salvador comemorar o aniversário da Federação da Bahia, com o nosso querido irmão André Peixinho, né? Que desencarnou também recentemente, né? Aí eu pude realmente me inteirar da grandeza, né, da magnanimidade dessa obra assistencial que ele fez, né? É verdade que dentro do movimento espírita sempre tem pessoas assim
criticando e outras idolatrando, né? Eu acho que, bom, eu fico realmente admirado, né, de ver a missão dele, né, de um século quase, né, falta poucos anos agora para chegar ao século, né, continuando, né, na divulgação, publicando ainda livros de vez em quando, trabalho mediúnico, as palestras lá no centro que fica lá na casa, na Mansão do Caminho, né, ele vem, claro, menos agora para a Europa, né? Ele não faz mais aquelas viagens assim de 5, 6, 7, 8 semanas a seguir, né? Indo de uma cidade para outra, né? Porque a gente entende perfeitamente. Mas realmente o que ele fez, eu tiro o meu chapéu, né? Eh, Acho que a maior dificuldade, né, quando a gente fica assim com mais idade, são os idólatras, né? Chico, todos os médiuns, todas as pessoas famosas, né, acabam sendo, vamos dizer assim, prejudicada um pouco por essas pessoas que caem na idolatria, né? Porque isso também alimenta a reação que a gente falou, né? Falando de algumas críticas, né? Mas eu me coloco na situação dele, né? Com 97 anos, será que eu ainda terei a vivacidade de espírito de resistir a tudo aquilo, né? Acho que não, né? Então, realmente, ele está de parabéns pela grandiosa obra que ele realizou nesta encarnação. Charles Kemp, então fica aqui um beijo para o Divaldo. Ser feliz, Divaldo, né? Isso é uma referência, né? Como disse o Charles, sem idolatria, mas o reconhecimento dá a César o que é de César, como diz o Brocado, né? Como diz o Isso. Brocado. Mas, Charles, vamos lá, antes da gente entrar no nosso tema da noite sobre Leon Denis, completei aqui a dupla, viu, Charles? Ah, sim. Tá aqui Bem-vindo ao juntos, clube, né? Bem-vindo ao clube. lá. Bem-vindo ao clube. Uhum. Charles, me diga uma coisa, né? Minha pergunta. Charles sempre está aqui na cena do crime. Tem responsabilidade sobre isso também, Charles sempre. Colaborou para isso. Isso, né? Porque quando o Carlos me explicou que ele realmente estava querendo fazer esse livro, né, sobre como que esses congressos, né, essa progressividade do movimento espírita ocorreu de realidade depois da desencarnação de Kardec, né? Aí eu já tinha resgatado muitas atas de muitos congressos espíritas que aconteceram ao longo do tempo, né? Mas ali foi realmente uma oportunidade de ir a fundo, né? De ver aqueles que ainda faltavam, né? De congressos de atas, né? E conseguir realmente resgatar muitas, né? E o Carlos deu esse trabalho imenso, né? De analisá-las, né? Essas atas para compilar esse livro, né? E a gente vê logo, né, pelo livro que aquilo que era o projeto de Kardec, né, dos congressos para atualizar, né, e completar a doutrina espírita, na realidade não foi bem assim que aconteceu, né? Já logo primeiro, porque os primeiros congressos que aconteceram, o primeiro na França, por exemplo, foi o de 1889, né? Que já não era congresso espírita, era espírita e espiritualista, né? Então chegou lá pessoas da maçonaria, chegou pessoas da teosofia, chegou pessoas do ocultismo, né? O Papius e outros, né? Na realidade, né, em vez de ser um passo na frente, né, na progressão da doutrina, foi um grande passo atrás, né, porque esses correntes espiritualistas, né, questionaram vários dos princípios fundamentais, né, da filosofia espírita, que eram considerados por Kardec como sendo já solidificados e estabelecidos, né, por exemplo, a reencarnação, né, que faz parte dos fundamentos do espiritismo, mas que até entre os espiritualistas anglo-saxônicos, por exemplo, ainda tinha alguma resistência, né? Então, quando se encontraram ambos juntos, né? Quando foi feito também a Federação Espírita Internacional nos anos 1922, 1923, sempre havia essas discussões. Será que a reencarnação era realmente verdadeira ou não, né?
e isso durou quase todo o século XX, né? Porque nós fomos também resgatando os congressos mais recentes, né? Dos anos 60, dos anos 70, que o Carlos ficou comentando aí também, né? Mostrando, né, que o Ian Stevenson já tinha vindo, né? No caso da reencarnação, né? E um autor que eu gosto muito, né? Que é um suíço, né? Que é Karl Eugen Müller, né? Que é um suíço que viveu nos Estados Unidos, né, que foi presidente da Federação Internacional, ele era reencarnacionista. E ele dizia assim, seria um cúmulo, né, que a ciência aceitasse a reencarnação antes de nós espiritualistas, né? Então, mostra como, né, um século depois, né, em vez de progredir, de avançar na doutrina espírita, né, houve esse regresso, né, principalmente por querer abrir o escopo para mais irmãos, né, de crenças semelhantes, né? Então, não foi bem aquilo que Kardec planejava, né? Ele dizia, não, esses são os pontos estabelecidos, né, e vamos, de agora em diante, construir a partir disso, né? Mas, bom, eu continuo achando que Kardec veio, né, no tempo designado por Deus, né, cumprir essa missão, mas que nem o Cristo, né, que veio 2000 anos atrás, né, tanto Cristo como Kardec vieram muito antes, né, do que a humanidade realmente, na sua maioria, tenha as capacidades de compreendê-los, né? O próprio Cristo ainda continua incompreendido hoje em dia, né? E Kardec certamente vai continuar incompreendido ainda durante alguns séculos, né? Mas se realmente, né, o que Cristo trouxe é a verdade, né? Essas leis morais, né, que continuam inquestionáveis até hoje, né? Mesmo nos outros correntes religiosas do que as religiões cristãs, né? Os princípios básicos do Espiritismo também ainda estão aqui, sólidos e inteiros, né? Tem pessoas que não acreditam, mas nunca ninguém conseguiu demonstrar que um desses princípios fundamentais do Espiritismo está errado e precisa ser modificado, né? Então, tudo isso mostra a solidez, né, desses conceitos que o codificador nos trouxe. Charles, agora, há esperança, né, de que Kardec venha a ser compreendido na inteireza da sua missão, porque, Charles, sempre a gente pode afirmar, não é? Nos últimos 10 anos, na última década, nunca houve um avanço tão grande no campo da pesquisa e da historiografia, é isso mesmo? Sim, claro, né, com a digitalização crescente dos documentos, dos estados civis e tudo, né, permitindo fazer esses livros que a gente acabou de mostrar, né? Houve aquela biografia do Francisco Thyssen e do Zeus Mantuil, né, que eles fizeram no final do século XX, né, com os meios e as informações que eles tinham disponíveis, né, que foi um trabalho realmente digno de nota, né? Mas é claro que hoje, com todas essas informações complementares que a gente vai achando, né, tomou uma outra dimensão, né? Tomou uma outra dimensão e esses livros realmente trazem assim muitos pormenores, né, sobre como tudo isso aqui aconteceu, né, sobre a grandeza dessa missão. E isso acima, né, dos documentos originais que apareceram também, né, pela vontade divina, né, que eram escondidas lá, guardados em cofres, em mala durante várias décadas, né, desde primeiro pelo Paul Lemarie, né, depois pelos seguidores, né, até que aparecessem em 2018, né, trazendo assim muita luz sobre esse amparo, né, que o codificador beneficiou também por parte dos mentores espirituais para cumprir essa missão. Bom, então, vamos agora adentrar aquilo para que viemos já, a pesquisa sobre a vida, a obra de Leon Denis. Charles, a gente viu nos outros programas já, as grandes conferências, já, foi muito importante. Agora vamos retomar algo aqui que a gente, de passagem, a gente citou lá atrás, agora não, a gente vai compreender o que foi esse grupo, né? Charles Kemp é o grupo da Rua do Rompar. Agora, eu queria, antes de mais nada da gente entrar
na história desse grupo. Charles, isso eu acho importante. O grupo da rua do Rompar, o que significa a palavra rompar? Rempart significa fortificação, né? Muralha. Era a fortificação da cidade de Tours, né? Na época da Idade Média, né? Inclusive a Rue du Rempart é interessante, né? Porque ela tem uma forma assim dentro de serra, né? Que era a forma dada às muralhas, né? Para poder defender contra os invasores eventuais, né? E essa Rua do Rempart existe até hoje, né? E segue aquele caminho assim das muralhas. Bom, então vamos lá. Charles, em 1890, desencarna um amigo de Leon Denis, que a gente também já viu lá atrás, Dr. Angus Jolie. Uhum. Só que chega na cidade de Tours duas pessoas importantes no campo da alta magistratura, não é? Que é o Perini, fazia parte, era presidente da Câmara da Alta Apelação de Argel, tá? E o Logene, que era o intendente da Guarda Militar. Tá? Uhum. O Leão Denis vai aproveitar a chegada dessas duas figuras importantes e com eles vai abrir o grupo da Rua Rompar. Exatamente. O Dr. Aguzoli faleceu um pouco antes de 1890, né? Porque Leon Denis participava com ele daquele primeiro grupo da Rue du Cygne, né? Que o próprio Leon Denis comentava, né? Que não era aquele rigor necessário, né? Aí, quando realmente essas duas pessoas apareceram, né? Que eram pessoas sérias e espíritas também, já conhecendo bem a doutrina, aí sim é que começou o grupo, esse grupo da Rue du Rempart, com bases bem mais sólidas, né, do que aquele grupo anterior, né? E esse grupo da Rue du Rempart realmente foi que nem a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para Kardec, né? Onde questionavam os espíritos davam também o material, né, para ele sair cumprindo essa grande missão dele, né, que foi tanto de dar conferências como de escrever os livros que ele escreveu, né? E, inclusive por causa das conferências, né? Ele estava viajando bastante e não podia seguir permanentemente, né? Enquanto ele estava viajando, ele não podia participar das reuniões lá do grupo, né? Mas esse senhor Perrine e o Lejeune eram bastante sérios, né? E continuaram as atividades, então, mesmo na ausência de Leon Denis, que era o presidente, né? Inclusive, o Lejeune, né, ele era do exército na cidade de Metz. E Metz é uma cidade lá na Lorena, né, perto de Fougue, onde Leon Denis nasceu, né? Era um conterrâneo, então, de Leon Denis. Bom, esse grupo vai perdurar durante 15 anos, Charles, Uhum. 15 anos. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque me chamou muita atenção, né? Quem vai procurar o grupo para conhecê-lo e para a sua própria edificação é uma figura importante, não é, Charles Kemp? Isso me chamou a atenção. Alexandre Delany vai procurar esse grupo para a sua edificação, não é? Charles Kemp, quem foi Exatamente. Alexandre Delany, né? Esse é o pai de Presidente. Gabriel, né? Alexandre Delan foi um amigo muito próximo do codificador, de Allan Kardec, né? Conheceu de perto, né? Passava fim de semana juntos lá na Vila Ségur, né? E ele, como era representante comercial, né? O Alexandre viajava bastante, né? E esse grupo da Rue du Rempart em Tours se tornou uma referência, né? Um grupo sério, né? Conhecido e reconhecido lá na cidade de Tours. Então, cada vez que passava em Tours, né, não podia deixar de visitá-los, né, que nem quando eu ia para as outras cidades, né, não deixava de visitar, né, os grupos, por exemplo, em Lyon visitava o grupo de Henri Sauce e os outros grupos de lá, né, e na França toda onde ele viajava. E trazia as notícias, então, para os irmãos dele em Paris. Charles, o Alexandre Delany foi médio de Kardec Foi a também. esposa dele, Alexandrine, né, que foi médium. Ele queria ser médium, né? Que foi uma grande decepção dele, né? Mas, em compensação, a esposa dele, né, a mãe do Gabriel, Alexandrine Delanne, ela sim foi uma médium remarcável, né, que
trabalhava tanto no grupo de Hollande, né, que funcionava na Rue Saint-Denis, como na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, junto com Kardec, como também na Vila Ségur, nas reuniões íntimas, né, que ele fazia lá nos fins de semana. O Charles Kemp, o Leon Denis vai fundar esse grupo com esses dois amigos já. Mas me diga uma coisa, ele, por essa época, viajava muito. Então, ele não participava como queria, não tinha uma grande participação no grupo, não é? Exato, né? Porque hoje, quando a gente viaja, a gente consegue juntar virtualmente, né? Mas na época, quando viajava, né? Não estava, né? E como a gente viu, né? No mês passado, né? Ele deu mais de 300 conferências, né? Naquele período de 1885 até né? Que fisicamente ele ficava mais diminuído, inclusive com problema de visão, né? No início do século XX, né? Ele realmente fez muitas conferências, né? Que o Gaston Luce contabilizou mais de 300, né? Não eram tantas como o Divaldo, né? Mas também o contexto não é o mesmo. Bom, Charles Kemp, então o grupo vai ser formado, né? E, claro, tem a equipe na Terra e se forma a equipe no espaço, né? A equipe de Exato. trabalho no espaço. Charles, um dos espíritos que vai se comunicar, né? Eduardo Perrini, é filho do senhor Perrini, né? Um dos amigos Isso, que fundaram o grupo. Ele desencarnou jovem e isso. ele era responsável pelas mensagens mais intelectuais, né? O Leon Uhum. Denis, como diretor do grupo, fazia perguntas e ele respondia sempre com clareza, objetividade. É interessante, né, Charles? O filho se comunicando no grupo de Denis, que o pai estava ali presente, né? Exato. Ele morreu também em Cherchell, né? Que é uma cidade lá da Argélia, né? Perto de onde o pai dele trabalhava, né, como juiz na corte de apelo e, bom, faleceu jovem, mas era um espírito, pelo visto, bastante adiantado, né, que dava respostas, assim, bem claras, né, e nítidas às perguntas e às dúvidas que eram levantadas. Pronto, vamos lá. O que é que a gente está fazendo aqui agora, né, Charles? Espíritos sob observação, viu? É, Espíritos uhum, sob observação. Agora, Charles Kemp tinha também dois espíritos, Henri, inclusive tinha seu nome, né? Henri e Esperance, uhum, que davam comunicações mais no campo dos conselhos, né? Mais particulares, já uhum, diferente das mensagens intelectuais. Quer dizer, no plano espiritual tinha também a equipe que se completava, né? Também a uhum. mensagem do consolo particular era necessária, né, Charles? Exato. Nem no grupo na Sociedade Parisiense com Kardec, né, tinha o São Luís, né, dirigindo o grupo e dando também mensagens de cunho moral, né? Depois tinha o Erasto, né? Que ajudou bastante no livro dos médiuns, né? Na mediunidade né? Tinha toda uma equipe de espíritos que trazia cada um sua contribuição. Então, por isso que eu comparo bastante esse grupo da Rue du Rempart com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Tanto a Sociedade Parisiense forneceu a Kardec todo o material para ele estabelecer a codificação, né? Tanto o grupo da Rue du Rempart teve um papel semelhante, né? Para alimentar em informações o próprio Leon Denis, né? Para ajudá-lo na sua tarefa, né? De palestrante e de escritor espírita. Charles, mas para um grupo como esse, qualquer grupo mediúnico ser completo, né? Tem essas mensagens elevadas, intelectuais, essas mensagens mais de consolo. Mas me diga uma coisa, se manifestavam também espíritos com colorido muito pessoal, até com manias, também se comunicava espírito assim, Charles Kemp? Tinha os espíritos familiares, né? Porque Kardec diz, né, que nas comunicações mediúnicas, né, a questão da identidade, quando são espíritos elevados,
dando boas mensagens, é secundárias, né? Mas quando são realmente espíritos familiares, né? Que as pessoas conheceram de perto há pouco tempo, né? Então, as provas de identidade estão aqui bem mais fortes, né? E, inclusive, isso é um ponto importante que eu não vejo em todo o grupo espírita, mesmo na atualidade, aqui na França ou no Brasil, né? As pessoas se comunicam pouco com os espíritos familiares, né? E eu acho que é um engano, né? Tanto Kardec, né, o fazia, né, o espírito da viúva Foulon, do Sanson, que era membro da sociedade, etc. A gente poderia citar vários, né? E o Leon Denis, na Rue du Rempart, também isso aconteceu, né? Eles deixavam espaço para esses espíritos familiares se expressarem, né? E assim reforçando, né, as convicções e a fé dos participantes do grupo. Bom, aí Charles sempre vai fazer parte, um espírito familiar agora, né? Vai fazer parte dessas comunicações, um espírito que me chamou a atenção, né? O Gaston Lúcio se detém sobre esse espírito de uma mocinha, uma Sofia, um Uhum, espírito bastante jovial, uhum, bem-humorada. Tá? Então, ela fora na terra vendedora de legumes, é, meu querido Charles Kemp, né? E esse espírito afirma que antes de se comunicar em Tours, se comunicou em Paris, no isso. grupo de Paris, e vai se comunicar ali. Tá? Mas há um momento também que esse espírito diz que ela teve uma fase de um mergulho nas sombras, não é? Ela Uhum. trazia também antipatias do passado. Que espírito é esse, Sofia Charles Kemp? Kardec ele sempre escrevia, né, que para se conhecer um povo é importante não vir só os intelectuais, mas ouvir também as pessoas simples, né, da rua, do campo, dos mercados, como essa Sofia, né? E Amiens é uma cidade no norte da França, né, que tem inclusive um sotaque característico, né, e as maneiras características, né? E quando essa Sofia se comunicava, saía, né, esse sotaque, né, e essas maneiras, um lado assim um pouco de leviandade, eu diria melhor de naturalidade, né, que permitia identificá-la de maneira muito clara, né? Ela, claro, que não era um espírito perfeito, né, que nem todos nós, não é, Bruno? Ninguém é perfeito aqui nesse planeta, né? Mas também não era um espírito assim malevolente, ao contrário, né? Era um espírito benevolente que vinha lá realmente para ajudar, né? Como você disse, ela se comunicou primeiro em Paris, né? Onde ela encontrou o médium, né? De Tours que estava naquele grupo em Paris. E aí viu, né, o espírito viu que tinha afinidade, que conseguia se comunicar facilmente por aquele médium, né, e o acompanhou então para Tours, né, para ajudar no trabalho daquele grupo. E quando você vê a obra de Leon Denis no Invisível, ou uma ata que ele fez, um relatório sobre a história do espiritismo em Tours, que ele fez no Congresso de 1925, né? Ele cita bastante as comunicações desse espírito, né? Mostrando assim, né? Como que não podia se enganar em termos assim de provas de identidade, né? Que é um dos elementos, né? Essenciais, né? Que ele trouxe, né? Para o estudo do espiritismo, né? Essa questão de identidade que, como Kardec dizia, é uma das mais delicadas. E citando esse exemplo dessa Sofia, né? Ele realmente conseguia com esse exemplo prático, né, ilustrar, né, como a gente pode contornar essa dificuldade, resolver essas dificuldades. Charles, uma coisa que vai acontecer com esse espírito Sofia, né? Na literatura espírita eu vi poucas vezes, né? Por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium de memória do suicida, ela fala que o momento o espírito que acompanhava ela desde criancinha se despede dela no oceano que iria encarnar. Tá? Uhum. As experiências de William Crookes, né, com a Kate King, que se materializou, ela também encerrou
anunciando a William Crookes e a todos que iria reencarnar também. Tá? E há um momento no grupo da Rua do Rompar, não é? Aqueles médios ali, o Leon Denis, seus amigos, em 1900, que Sofia, emocionada, vai se despedir de todos ali, anunciando que estava reencarnando na Terra, não é? Muito Exato. bonita essa passagem, né, Charles? É muito bonito, né? Porque ela era um espírito familiar, né? Que todo mundo gostava lá dentro do grupo e tudo, né? Então, quando ela ia se reencarnar, ela informou e se despediu calorosamente, né? Com aquela melancolia, né? Que ela ia ter que deixar esses momentos bons que passaram juntos, né? Mas que foi necessário se resignar, né? Porque era necessário ela também continuar o percurso evolutivo dela. Bom, Charles, sempre aí a gente vai entrar agora realmente, me permita dizer assim, né, em dois espíritos, me parece de escola, tá? É, de outro calibre. De escola. Como você disse aqui, o Nestor falou de Leon Denis, né? A gente É, pode dizer que esses dois espíritos agora sim. são de outro patamar, de outro Isso. patamar. Tá? Charles, querido, veja bem, Jerônimo de Praga e o Espírito Azul. Tá? Há Uhum. uns programas atrás, eu falei com você sobre essa obra, né, Os Luminares Tchecos, Isso. de Rochecha, onde ele faz afirmativo, o Espírito Rochecha, que Jerônimo de Praga era um espírito vinculado a Jean Hus, na época da Reforma Protestante, e também a Leon Denis, desde outras vidas. Né? Então, é esse espírito, primeiro eu quero tratar do Jerônimo de Praga, se comunicava sempre com a mensagem de teor filosófico, gostava de se comunicar em tom de oratória, de discurso, e era um espírito guia a vida toda. O Leon Denis se aconselharia muito com Jerônimo de Praga, mas havia essa vinculação. Isso aí fica patente, né, Charles? Na noite dos tempos, entre esse espírito e Leon Denis. Sim, com certeza, né? O mais interessante nessa história toda, né, que Jerônimo de Praga era um discípulo de Jan Hus, né, que foi supostamente a encarnação, uma encarnação anterior de Kardec, né? O Jan Hus foi queimado na fogueira lá em Constância em 1415, né? E o Jerônimo de Praga foi queimado também, né, na mesma fogueira, menos de um ano depois dele, né, no Concílio de Constância em 1416, né? Então a gente vê, né, como que esses espíritos, né, que naquela época, né, foram os precursores da reforma, de uma certa maneira, né, continuam a missão hoje, né, cada um do jeito dele colaborando, né, com essa codificação, né. E Jerônimo de Praga, com certeza, né, tinha um elo mais forte com Leon Denis, né, que ele protegeu a vida toda, mas pelo meu conhecimento, né, a história não diz, né, como se Leon Denis também estava encarnado naquela época, né? Mas provavelmente, né, eles se conheceram, né? Que não é por acaso, né, que Jerônimo de Praga aceitou, né, ser o guia espiritual de Leon Denis, né? E como Nestor dizia, Leon Denis é outro patamar, né? Então Jerônimo de Praga, o guia dele, ainda é outro patamar, né? Bom, mas junto com Jerônimo de Praga, pelo mesmo médium, né? Os dois comunicavam pelo mesmo médium. Charles, desde eu garoto, eu estou com 58 anos já, quando eu comecei a ler no Invisível, outras obras de Leon Denis, esse espírito sempre me chamou a atenção. Né? Até o nome do espírito é um nome belo, né? O Espírito Azul. Tá? Ah, sim. Era um espírito, uma entidade feminina elevadíssima, tá? Que trazia mensagens já através dessa médium que era uma moça tímida, Charles Kemp, sem instrução,
E quando o espírito azul se comunicava, ela se transformava a face, a linguagem era meiga, mas de grande pureza, a linguagem do espírito, né? E esse espírito tinha a irradiação azul, que o Gaston Luce disse que foi no exato momento que ele começou a se comunicar, no crepúsculo da vida de Leon Denis, essa luz azul amenizava a falta de luz nos olhos de Denis já no crepúsculo da vida, né? Mas eu queria que você falasse, né? Um espírito, uma elevação dessa, uma linguagem de uma pureza, através de uma médium simples, tímida e sem instrução, atestando a beleza da imortalidade, né? Comprovando a identidade do espírito através de um médium simples. É verdade, né? E é assim que a gente reconhece esses bons espíritos, né? Eles preferem as pessoas simples, humildes, né? Desinteressadas, e são esses, né, que servem de melhor, de intermédio a esses espíritos elevados, né? E não impede os espíritos, como esse espírito azul, né, transmitir comunicações, né, de alto teor pelo intermédio desse médium, né, que nessa vida talvez era uma pessoa simples, mas quem sabe, né, de uma vida passada ela tinha ainda no espírito dela, né, no subconsciente dela, os elementos necessários, né, para poder transmitir essas mensagens, né, elevadas através da mediunidade dela, né? Charles, eu estou entrevistando aqui Charles Kemp, e no decorrer da entrevista tem perguntas que vêm à mente que eu não combinei com Charles Kemp, né? Mas me ocorreu agora. Charles, um espírito feminino que se comunicava, Sorella, a gente sabia que era Joana d'Arc, porque Uhum. ela até se identificou, né? Em algum momento é uma pergunta mesmo que eu ignoro, uma pergunta se você sabe alguma coisa da identidade desse espírito feminino, o espírito azul. Consta que também foi Joana d'Arco, né? O mesmo espírito que continuou, né? E mesmo que não fosse a mesma, né? Nisso Kardec diz claramente que nos espíritos elevados, né? A identidade ela se perde na perfeição deles, né? É um espírito do mesmo grupo, vamos dizer assim, né? Que falaria como a própria Joana de Arco falaria naquela hora, né? E também não é por nada, né, essa afinidade entre Leon Denis e Joana d'Arco, né? Como eu já expliquei, eles foram conterrâneos, né? Joana d'Arco nasceu em Domremy, né, que é uma cidade que fica a uns 50 quilômetros de distância de Foug, né? No vale do mesmo rio Mosa, né? Onde, por sinal, um pouco mais no montante, nasceu também o Camille Flammarion, né? Leon Denis dava muitas conferências sobre Joana d'Arco, né? Os documentos sobre o processo de Joana d'Arco, os arquivos, né, que foram conservados, vieram à toa, né? Puderam ser analisados e estudados pelos historiadores e se publicaram muitos livros sobre ela naquela época, né? Fez que, um pouco mais tarde, já no século XX, Leon Denis também escreveu, né, aquele famoso livro dele, Joana d'Arco Médium, né? Então, é claro que havia uma grande afinidade entre Joana d'Arco e Leon Denis, né? A própria Sorella, né, como a gente viu na live anterior, né, que apesar das dificuldades que ele tinha de saúde, a visão já enfraquecendo, né, dificuldades de toda a ordem, né? Sorella ficou encorajando ele a prosseguir na missão dele, né, do Leon Denis. Tal foi também o papel do Espírito Azul, né, trazendo o alimento necessário para que o Leon Denis pudesse, né, continuar com essa missão. Tanto pela inspiração na hora da conferência, né, que era mais o trabalho de Jerônimo de Praga, do que pelo Espírito Azul, né, que também trazia o contributo valioso dele. Charles, aí o Leon Denis, na sua missão de palestrante, ele afirma que esses dois espíritos o ajudavam muito, né? Com controvérsias filosóficas e até com apontamento sobre a história do espiritismo, né? Aí minha Uhum. provocação
para o meu amigo francês que admira Leon Denis, né? Ficava fácil palestrar assim, não? Uma assistência dessa, Charles Kemp. Kardec foi revelado a missão, né? Ó, tua missão é essa. Aí diz, mas peraí, não pode, né? Bom, eu aceito, mas por favor me ajudem, né? Nós vamos te ajudar, né? E nunca falharam na ajuda, né? O mesmo se deu com Leon Denis, né? Ele preparava, lia, estudava, né? Preparava as conferências e tudo. Foi depois, né? Vamos dizer assim, a cereja, né, no bolo, né, a inspiração do mentor, né? É aquele que pensa, não, o Espírito vem trazer tudo numa bandeja, tudo prontinho, depois é só correr, vamos dizer assim, né, ir atrás. Não, não, não. Antes de tudo, eles querem, né, nos ajudar a nos aperfeiçoarmos. Leon Denis teve o trabalho de preparar as conferências, de escrever os livros, de viajar e tudo, né? Mas, é claro, recebia ajuda, né? Ou aqui uma comunicação, olha aqui um caso que você apresentou, que você pode acrescentar, tirar proveito, comentar. Não foi fácil Leon Denis fazer tudo o que ele fez, né? Agora, né, com as dificuldades físicas que ele tinha, problemas de visão e tudo, né, sempre ficaram ajudando, né, para que ele tivesse força e saúde para chegar lá, pessoas ajudando, né, e tudo mais, né? Isso então é a tarefa dos mentores que ficam nos protegendo e nos assistindo, né, nas nossas dificuldades. Charles, tanto a verdade que o Denis, ao término desse trabalho maravilhoso que ele fez, ele diz, né, que esses guias jamais o enganaram, né? Bom, Charles Kemp, encerrando mesmo a pesquisa do Lúcio, ele diz uma coisa aí no final que me chamou a atenção, né? Esses dois Uhum. espíritos foram importantíssimos. Agora, aquele que o aconselhou em tudo foi realmente Jerônimo de Praga, né? O Lúcio diz que era como um jovem que se aconselhasse com um mestre de cabelos brancos, né? Era Uhum. assim a relação de Denis com Jerônimo de Praga. É o papel do guia espiritual, né? O guia espiritual cuja missão é nos assistir, né, do nascimento até a desencarnação. Então, foi esse tipo de relacionamento, né, entre Leon Denis e Jerônimo de Praga, né? E claro que o mentor espiritual, né, o guia espiritual, é um espírito mais evoluído do que o protegido, né? E nisso, né, se dá também essa característica, né? O Jerônimo de Praga, né, que cumpriu aquela missão importantíssima lá no século XV, né? Continuando, né, na mesma linha, né, de a gente voltar a esses verdadeiros ensinamentos, né, que vêm da espiritualidade, né? E, saindo, né, desses erros, né, que foram esses caminhos equivocados, né, nas quais entraram os dirigentes religiosos, né? E pode ver, né, que no próximo capítulo, que talvez a gente vai comentar no próximo mês, né, é o quê? É o livro Cristianismo e Espiritismo, Perfeito. né? Então a gente vê, né, como foi fundamental, né, a inspiração de Jerônimo de Praga na elaboração daquele livro deve ter sido enorme, né? Porque foi, de uma certa maneira, uma continuação, né, dessa volta ao verdadeiro cristianismo, né, a esses verdadeiros ensinamentos do Cristo. Sim, Charles, dois pontos que me ocorreu aqui. Um desejo íntimo do Jerônimo de Praga era associar o espiritismo não ao catolicismo, mas ao cristianismo regenerado, não é, Charles Kemp? Isso, aquele cristianismo verdadeiro, né? Aquele cristianismo, né? Aqueles ensinos morais relembrados pelo Espírito de verdade na codificação, né? Essas leis morais que, inclusive, né, Jesus exemplificou e enunciou de uma maneira tão bela e tão clara, né? Mas que são universais, né? Que a gente encontra, né, em todas as religiões do mundo, né? No Oriente Médio, né, no islamismo, nas Vedas, em todo canto, né, esses missionários que foram enviados por essa mesma equipe de dirigentes da Terra, né, a qual pertence Jesus, ou talvez liderada por Jesus,
não deixou nenhum povo de fora, né? Então, é nisso que Jerônimo de Praga, né, que também faz parte daquela equipe, de uma certa maneira, né, queria justamente, né, destacar, né, que o papel principal do Espiritismo, né, é restaurar de uma maneira clara, lógica e racional, do ponto de vista científico e filosófico, dessas leis morais universais. Charles, e também me ocorre aqui da mesma forma, o espírito azul, então, tinha esse senso íntimo de que a única saída para a humanidade era a educação infanto-juvenil. Exato. Né? Nisso, né, totalmente em linha com o que Kardec já tinha falado, né? Educar as crianças, né, desde o bercinho, dar esses valores, esses ensinamentos, né? Já a abertura à espiritualidade e também esses ensinos morais, né, que as crianças, né, que nem uma esponja absorvem com a maior facilidade, né, ajudando-as a serem depois, né, pessoas de bem, né, pessoas que se esforçam, né, para trazer a contribuição na evolução das nossas sociedades e do nosso planeta. Bom, Charles, encerrando o nosso programa, eu vou fazer essa pergunta essa semana a você e mais a dois outros entrevistados que eu tenho um programa também, né? Semana que vem. Charles, a gente vai entrar na segunda semana de maio, né? Uhum. Você se referiu aí à educação da infância. A gente está tratando aqui da radiografia espiritual de um espírito, Leon Denis, que tinha um amor visceral, né, entranhado à sua mãe, como a gente já Uhum. viu aqui. Charles Kemp, semana do Dia das Mães, a gente está adentrando. Que importância, que papel tem a mãe na evolução do espírito imortal em trânsito na Terra? Então, né, apesar de Leon Denis ser aquele espírito, né, já evoluído para cumprir uma missão daquela, né, se não fosse a educação que ele recebeu da mãe, né, porque a gente já viu que o pai era um pouco mais leviano, vamos dizer assim, né, mas a mãe não, né, às vezes até severa um pouco, como a gente viu, né, pelas dificuldades que passava a família, né, mas sempre dando aquela educação, né, ao filho, e o filho sempre escrevendo à mãe, né? Lembra aquela carta que ele escreveu desde Veneza, né? Nas viagens dele, inclusive o pai dele ainda vivo naquela época. E existe uma foto, né? Que não sei se está no livro de Gaston Luce, mas está no livro de Claire Beaumard, né? Onde a gente vê Leon Denis com a mãe dele na frente, né? E ela desencarnou logo depois, né? No início do século XX, né? Então foi para ele realmente, né? Ele nasceu numa família humilde, né? Mas com a mãe, né? Firme na educação. Interessante, né? Kardec, Rivai, também teve a mãe, né? Jean-Louis Duhamel, né? Educando o filho dessa maneira responsável, né? E o Camille Flammarion, né? Também tinha uma educação forte da mãe dele, né? Que era muito crente, né? E que o jovem Camille Flammarion, né, recebeu tanto a noção de Deus como a noção da existência da alma, né, da espiritualidade, desde jovem, né, e ele guardou esses valores durante toda a vida dele, né? Então, realmente, né, o papel das mães é fundamental. A escola instrui, mas quem educa mesmo, né, são os pais, né, inclusive a mãe. Aqui na França vai ser no último domingo do mês de maio, né? Essas datas de Dia das Mães é diferente, né, de um país para o outro. Bom, e Charles Kemp também tem uma profunda vinculação à sua mãe, ele me contou até o Isso. momento da partida dela. Charles Kemp, você tem uma importância na minha vida, viu? Que eu não vou Uhum. esquecer de você nunca. Uhum. No dia que eu tive a notícia da doença da minha mãe, que a vitimaria, eu tinha uma gravação e gravei com Charles Kemp. Entrei aqui e a palavra do Charles Kemp diz, Bruno, é um momento que você vai ter que ter coragem. Tenha coragem, eu passei por isso
e aí foi aquela trajetória do câncer, da passagem de minha mãe. Eu quero encerrar, sabe, sempre com uma frase do aniversariante, Divaldo, né? Ele disse Uhum. uma coisa que eu não esqueci nunca, viu, Charles? Quem não é bom filho, não é bom coisa nenhuma. Quem não é bom filho, não é bom nada. Tá? Muito Uhum. forte, mas verdadeira a expressão do Divaldo, né? Então, Verdade. feliz Dia das Mães a todas, né? E a Uhum. todos. Charles, sempre a prece final com você. Tá certo. Muito obrigado, Bruno. Vamos então continuar na sintonia com esses espíritos elevados, Leon Denis, Jerônimo de Praga, o Espírito Azul, né? Jesus que está no leme aqui do nosso planeta, para nos dar a força, a coragem, a fé necessária para a gente navegar nessas turbulências enormes que atravessam nosso planeta hoje, que possamos sempre seguir com essa fé, sempre ficar nesse contato com essas entidades elevadas que podem nos inspirar nas horas mais difíceis, né, para a gente poder fazer o melhor, né, para educar as crianças, mas também para fazer e contribuir na melhora dessa sociedade, na melhora das leis sociais, na melhora das condições, aliviar as dificuldades onde estiverem, secar as lágrimas onde tiver lágrimas e trabalharmos também na nossa própria reforma moral, né? Avançando cada dia um pouco mais nessa senda evolutiva. Muito obrigado por essa oportunidade que tivemos hoje de relembrar todas essas etapas fundamentais na obra, na vida e na obra de Leon Denis, que isso possa nos também encorajar a continuar, por mais humilde que seja, a nossa própria missão. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próximo mês, mês de junho, estaremos aqui com Charles Kemp, como sempre faço. Quero dedicar esse programa a você e minha mãe. Como eu te disse, no último dia das mães, eu disse a você que jamais te esqueceria. Estamos unidos, mamãe, todos os dias, como sempre. Meu amigo Charles, um abração. Merci beaucoup. Paz e bem. De rien, muita paz. Valeu, Charles. Até logo.